Fala pessoal, vamos então para a segunda parte do vídeo, os segredos da mente milionária. Na primeira parte falamos bastante sobre alguns aspectos gerais, algumas coisas que são interessantes, diferenciamos um pouco a diferença da mente milionária da comum para as pessoas, por exemplo, que eles chamam da mente não milionária. E se você quiser assistir a primeira parte, clica aqui, deve estar por aqui em algum lugar aqui da nossa tela aqui, na primeira parte, e vamos para a segunda parte. Bom, segunda parte eu queria falar um pouco sobre essa ideia de conversar com amigos próximos, para fazer um pouco de compartilhamento da vida, entender um pouco das experiências passadas, como elas podem influenciar cada um de nós e o nosso comportamento hoje em dia. Então, seguindo assim, tem 4 passos importantes que merecem ser ditas. Seriam os 4 passos para a riqueza, para que você possa gerar a consciência na pessoa. Então, o primeiro ponto é o seguinte: como eu posso gerar uma conscientização dentro de mim de que eu pretendo mudar, de que eu quero mudar e de que, por exemplo, quando uma pessoa tem um vício específico, como é que ela pode mudar, como é que ela pode furar esse aspecto que é danoso para ela, para que ela possa seguir em frente. Então, depois que a gente, primeiro, após nós termos a conscientização, a gente tem um entendimento da necessidade da mudança, tá? Depois disso, a gente tem que fazer uma dissociação, ou seja, o que é necessário para que nós possamos, quais são, como é que a gente pode desprender a nossa maneira de ser com a maneira que a gente quer atingir, E depois a gente tem que ter um redirecionamento. Então, como que a gente vai poder fazer isso? Como vai ser? Como é que eu posso entender quais caminhos seguir, assim por diante, e ter a mentalidade correta, a mentalidade do enriquecimento, obviamente, pelos motivos corretos, pelos motivos éticos. Nenhum momento aqui eu estou dizendo de enriquecimento ilícito, estou falando de maneiras antiéticas, sim, maneiras diretas, maneiras que são possíveis. Sim, é possível ter dinheiro e ser uma pessoa ética. Seguindo nesse nosso raciocínio, tem os insights importantes que eu falei, um pouco da conscientização, do entendimento, da dissociação e o próprio redirecionamento da vida. Pegar nossas crenças que a gente tem para a gente poder modificar. Por exemplo, se eu chego e falo para vocês o seguinte, essa ideia, essa frase: dinheiro é coisa de gente rica. Primeira coisa que vem, poxa, dinheiro é coisa de gente rica, e aí a pessoa acha que tem alguém com dinheiro e ela fez algo errado, ou o dinheiro não pertence a mim, porque eu não tenho essa capacidade, essa autoridade, não sou uma pessoa rica, não tenho uma mentalidade. Então, é importante a gente mudar. E quando a gente acaba conversando e vendo relatos, biografias em geral, de pessoas com maior poder aquisitivo, a gente vê que as pessoas mais ricas, elas têm, por exemplo, modelos mentais de transformação diferentes. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a nossa programação leva aos nossos pensamentos, tá? Que leva aos nossos sentimentos, que nos levam a ações. E essas ações nos levam a resultados. E os resultados nos levam aonde a gente quer chegar. Então, é muito, muito importante a gente ter esse entendimento, esse pensamento, E que um outro passo também que é importante a gente frisar, que as pessoas ricas geralmente são ou procuram ser os protagonistas da vida delas. Elas são os atores principais da vida delas e elas, normalmente, segundo o livro, segundo alguns relatos que eu peguei, elas não reclamam tanto da vida delas, elas correm atrás. Elas, famosa, vou dobrar as mangas, vou seguir em frente. Queria também saber o que vocês pensam, Se vocês têm o que vocês pensam até agora do vídeo, se vocês quiserem fazer uma pausa e fazer um comentário, ficar à vontade aqui, porque é importante para a gente poder ter outras. Não adianta a gente ver vídeos e vídeos e vídeos que não nos atraem ou trazem aspectos diferentes para que a gente possa realizar a nossa vida. Então, o mais importante do que você memorizar ou entender todos os aspectos é que uma característica ou outra que eu tenha trazido, que tenha falado para vocês, que aquilo traga e modifique a maneira de vocês de pensar e que vocês possam, dessa maneira, serem pessoas mais éticas, serem pessoas que procuram trabalhar, criar sua própria empresa,
ou que não, ou que propriamente correm atrás de poder fortalecer aquilo que elas fazem, de administrar aquilo que elas têm e focar mais nos seus objetivos, né? Existe uma diferença muito grande entre querer ser rico, né, e estar comprometido em ser rico. E às vezes a gente ouve muito: ah, não, porque se você, na área de investimentos, se você investir tanto em tais ativos, né, em tais empresas, você vai ficar rico. E não é bem assim, é ao longo prazo, são boas decisões, né? É você, por exemplo, não colocar todos os ovos, né, numa cesta só, porque se você tem uma super, não, eu fiz uma análise, me falaram que essa empresa é boa, eu investi todo meu dinheiro ali, é muito perigoso, porque você tem o risco ou de você ir muito bem ou você ir para a ruína, ou seja, de você estar totalmente destruído nesse meio tempo. Queria que vocês parassem novamente o vídeo, né, depois dessa minha frase aqui, e vocês anotarem um pouco, né, dos seus objetivos, o que vocês querem fazer, talvez o patrimônio que vocês querem ter daqui a alguns anos, né, e pensar talvez, né, como é que os ricos pensam e como vocês podem, por exemplo, mudar essa mentalidade para transformar um pouco mais a sua vida financeira em aspectos de maior abundância e transformar em algo maior, um sonho real de longo prazo e ter foco, né, nas oportunidades e também entender que tem obstáculos e vencer esses obstáculos. E as oportunidades ocorrem para justamente você poder entender e poder atingir novos objetivos. E tem um outro aspecto bem interessante que é o seguinte, que a gente ouve muito, né, que quanto maior o risco, maior é a recompensa, né? Mas essa frase é um pouco perigosa, porque a pessoa acha, tô colocando ali, tô me arriscando, então naturalmente, né, eu vou ter um retorno muito grande. Então, se a gente fosse modificar essa frase, seria: a tendência é que quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Mas não necessariamente, né, isso vai ser, porque existem riscos calculados e riscos não calculados. E, por exemplo, a pessoa chegar e perder tudo, que é o risco da ruína, isso é um risco muito perigoso. Pode ser estar calculado ou não calculado, mas isso pode gerar exatamente um problema muito grande no longo prazo. Então é importante a gente fazer um treinamento mental para que a gente entenda como a gente funciona por dentro, como a prática funciona, como eu posso planejar, né, para poder atingir meus objetivos, né, fazer, por exemplo, uma pessoa que quer criar uma empresa, fazer tem um termo em inglês, chama-se MVP, né? Que é o mínimo produto viável, por exemplo, para eu poder, né, começar a perguntar a opinião das pessoas, o feedback, né, modificar um pouco essa maneira de pensar, perguntar para as pessoas a opinião delas de uma maneira que aquilo possa realmente acrescentar, promover alguma coisa, promover um produto. Então, eu só estou dando aspectos bem generalistas para que você possa entender e conceber. Então, pessoal, é importante entender que estabilidade, a gente procura sempre estabilidade na vida, mas a estabilidade é algo que não existe, é algo que a gente tem que crescer, né? A gente tem que continuar, obviamente que a gente quer sempre situações, né? Uma pessoa tem uma família, a pessoa tem filhos, a pessoa tem responsabilidades, ela quer esse tipo de estabilidade. Mas o ponto que eu estou dizendo não é estabilidade no sentido de ancorou, né? Jogou a âncora ali e parou. É no sentido de que a gente procura que dentro da nossa vida há ciclos de situações e há momentos de mais conforto, menos conforto em geral, mas que perceba que isso não é algo que vai atrapalhar a sua vida. Situações mais de desconforto vão nos fortalecer mais para que a gente possa justamente trabalhar isso e quando a gente seguir em frente, a gente possa compartilhar com outras pessoas isso e possa justamente melhorar, né, na nossa vida e no nosso dia a dia. Bom, uma das coisas também que as pessoas perguntam muito para mim: Eric, quais ativos eu devo investir? O que você acha? Qual é a boa, né, dos investimentos? E eu digo que a boa, na verdade, é você saber administrar bem o seu dinheiro. A boa é você tomar cuidado para não comprar coisas que vão te gerar gastos, né, mensais. A boa é você entender qual o foco que você tenha, né? A boa é você tentar ao máximo possível calcular isso, né, na sua vida. A boa é você poder crescer com pessoas boas ao seu lado, né? Uma companheira, um companheiro, né? E ter uma base de empreendedorismo na sua vida, uma base de tentar fazer a diferença, de gerar valor para as pessoas, né? E entender, né, que é importante sempre crescer com organização financeira, com planejamento, e não ficar paralisado com medo de que as coisas podem vir a acontecer. E agir
e sempre o medo vai fazer parte da sua vida, mas apesar disso é importante agir, né, e sair da zona de conforto para que a gente possa, né, viver e poder vivenciar cada desafio da melhor maneira possível. Então, gostaria, né, de agradecê-lo aqui por ter assistido esse vídeo até o final. Essa ideia de que o sucesso é um plantio, né? A vida, a gente vai semear, vai plantar as coisas, mas a gente não pode ficar parado. A gente tem que entender que tem que trabalhar, tem que identificar os problemas, a gente tem que seguir em frente e ouvir boas pessoas, ter bons assim, amigos, boas pessoas para a gente possa seguir, confiar, ouvir, tentar ler ao máximo, porque a gente pode ver, né, e entender o que o conhecimento transforma a vida de cada um de nós. Então, novamente, muito obrigado, né, e até a mais.